Olá, alunos do curso de Neurofisiologia, do curso de Psicologia da Universidade Federal do Maranhão. Quem vos fala é o professor Rodrigo e hoje a gente vai dar continuidade ao nosso curso de Neurofisiologia, falando um pouco da fisiologia da audição e também do equilíbrio. Eu começo a aula com essa pergunta: se uma árvore cai na floresta sem ninguém para ouvir, ela emite som? Então eu vou deixar aqui essa reflexão. O que é, então, o som? Na verdade, o som é a percepção de um estímulo físico de ondas. Tá? Então, a árvore, quando cai ao solo, ela emite essas ondas. Mas se não tem ninguém para perceber e transformar esse estímulo físico em um sinal biológico, obviamente que não tem a percepção, a sensação do som. Então, como é um órgão, o som é uma especialização sensorial, nós temos os órgãos sensoriais especializados na captação desses estímulos. E aqui a gente tem a orelha, que ela tem uma dupla função sensorial porque ela está envolvida tanto na audição quanto no equilíbrio. A orelha ela pode ser dividida em 3 segmentos: a orelha externa, média e interna, com os elementos neurais alojados nas estruturas por elas protegidas. O aparelho vestibular da orelha interna é um sensor primário do equilíbrio, então por isso que a orelha é um órgão que serve a duas funções sensoriais. Então aqui a gente tem o aparelho vestibular, que fica localizado muito próximo aqui ao aparelho coclear. Então esses dois aparelhos ficam localizados mais na face interna, na orelha interna, né, do sistema aqui do ouvido, né? Que a gente fala que ouvido, orelha interna, mas eles estão localizadas aqui nesse órgão extremamente especializado. O restante da orelha é utilizado só para audição. Então, aqui a orelha externa, incluindo aqui as porções cartilaginosas da aurícula, da hélice e do lóbulo, são especializações do tecido para conduzir de forma otimizada essas ondas sonoras pelo canal auditivo, por essas orelhas internas. A orelha externa, o próprio canal aqui ainda faz parte da orelha externa. Na orelha média, nós temos aqui uma membrana que divide então a orelha externa da orelha média, que seria o tímpano ou membrana timpânica. E a gente vai estudar a função dele mais à frente. Na orelha média, a gente ainda tem os ossos. São 3 conjuntos de ossículos, né? A bigorna, o martelo e o estribo, que são órgãos essenciais na transdução desse sinal físico no sinal biológico. E na orelha interna, então, na região do labirinto, a gente tem um aparelho coclear em formato de caracol, por isso ele é assim chamado, localizado na tuba aqui auditiva, e ainda o aparelho aqui vestibular. Então, mais aqui nessa ilustração mais detalhada, a gente tem uma secção transversal aqui, um corpo seccional, mostrando as estruturas do aparelho auditivo. Como eu falei, a orelha externa ela conduz o som de maneira otimizada aqui para o canal interno. Então, se nós levarmos isso, né, para o mundo animal, nós temos os animais que são que têm um aparelho, a orelha externa extremamente desenvolvida para captar a menor frequência de ruídos, né, porque isso está envolvido aí no instinto de sobrevivência, de caça, né, de busca ao alimento. Então isso aqui é bem desenvolvido para que haja condução, obviamente, aqui dessas ondas sonoras. E aqui na orelha média a gente tem a membrana timpânica, o tímpano, que ela vai vibrar conforme as ondas sonoras vindo aqui no canal auditivo. Tá? Essa membrana vibra, como ela vibra? Ela vai vibrar na frequência o martelo, a bigorna e o estribo, e isso então vai ser levado aqui pela janela oval ou janela do vestíbulo, e isso também pela janela redonda ou janela da cóclea, e isso então vai ser transduzido a nível de som ou de equilíbrio, aqui dependendo aqui do local de percepção aí desses estímulos.
Obviamente que isso sofre inervação, tá? Porque a gente precisa, então, transduzir esse sinal físico em um sinal biológico, e isso é transduzido aqui em impulso nervoso a nível do sistema nervoso central. A gente tem aqui a tuba de Eustáquio, ou tuba auditiva, que conecta-se com a faringe. Então, é muito comum quando a gente tem uma infecção ou uma inflamação na faringe, a gente tem algum nível, algum dano, né, algum decréscimo na função da audição. Tá? Então, às vezes fica com a orelha coçando e não sei o que, fica, né, com a sensação de que o ouvido está tapado, porque aqui essa faringe, essa inflamação chega aqui até a orelha. Como que seria a fisiologia da transdução auditiva? Primeiramente, as ondas sonoras no ar, emitidas aí de forma física, são vibrações mecânicas que são transduzidas em ondas no líquido da cóclea. Ou seja, aquelas ondas, aquele estímulo físico que percorre o ar, agora vai percorrer um líquido que está dentro de tubos, que é a cóclea. Né? E na cóclea nós vamos ter abertura de canais iônicos, ou seja, nós vamos ter um influxo de íons que vão responder a essas ondas. E isso vai gerar e propagar potencial de ação, e isso vai liberar um neurotransmissor que vai então ser responsável pela transdução química desse sinal. Então, a audição é um sentido complexo que envolve vários níveis de transduções. A cóclea ela é preenchida por um líquido. A transdução da energia sonora e potenciais de ação ocorre na cóclea interna. O líquido presente nas rampas do vestíbulo e do tímpano tem composição iônica similar à do plasma, conhecido então como perilinfa. E o ducto coclear é preenchido pela endolinfa, que é secretado pelas células epiteliais do ducto. A endolinfa ela é um líquido, né, extracelular incomum, porque ela é mais rica em potássio do que sódio. Um líquido intracelular muito parecido aqui, então, com a endolinfa. Até por isso ela recebe esse nome de endolinfa, onde a gente tem maiores concentrações de potássio em comparação com as concentrações de sódio. Aqui é um pouco das fases da transdução de sinal. Então aqui nós temos a captação das ondas sonoras, pelo meato, isso é conduzido aqui pelo meato acústico externo, pelo canal auditivo. Essa energia sonora, ela faz com que essa membrana timpânica aqui, ela vibre. Então, ela vai, a partir de então, aqui a gente não tem ondas sonoras no ar, a partir do tímpano. Então, qual que é a função do tímpano? Ele vai transduzir esse sinal para o martelo, mas ele também funciona como um filtro. Porque percebam que aqui no meato acústico, essas ondas, elas vêm de forma aleatória, desorganizadas, né? Mas aqui o tímpano ele vai vibrar, obviamente, em resposta a essas frequências e amplitudes aqui dessas ondas, mas ele vai conduzir de forma uniforme esse sinal. Então ele é conectado aqui ao martelo. Tá? E aí todos esses, o materno conectado à bigorna, a bigorna ao estribo, e aí o estribo ele é conectado à janela do vestíbulo, ou janela oval. Então ocorre transdução de sinal aqui no número 1, no tímpano. A energia sonora aqui ela também vai ser transduzida através da vibração dos ossículos. Novamente, esse vai acontecer a vibração da janela oval. E essa vibração mecânica aqui é ar. Isso aqui, esses tubos é preenchido por ar. Mas aqui dentro do aparelho coclear é preenchido por líquido. Então a vibração desse ossículo faz a propagação de ondas no líquido aqui coclear. Então aqui a gente de rosa a gente tem a perilinfa e de azul nós temos o que? A endolinfa. Então o estribo está conectado à janela oval,
As vibrações da janela oval geram ondas no líquido do interior da cóclea. As ondas do líquido empurram as membranas flexíveis do ducto coclear. Então, aqui existem células pilosas que se curvam e os canais iônicos se abrem. Então, nós temos células especializadas na captação desse sinal, na transdução desse sinal. Aqui as células receptoras da audição, do sentido auditivo, são as células pilosas ou células ciliadas, porque são elas que vão transduzir o sinal mecânico, físico, que ainda é vibração, em um sinal biológico, e isso vai alterar, vai ocasionar a abertura de canais iônicos, gerar um potencial de ação, um sinal elétrico, e isso vai liberar um neurotransmissor, que vai ser captado aqui pelo nervo coclear. O neurotransmissor liberado dos neurônios sensoriais gera potenciais de ação que trafegam pelo nervo coclear até o sistema nervoso central. A energia das ondas é transferida do ducto coclear para a rampa do tímpano e vai se dissipando de volta para a orelha média da janela redonda. Então, percebam que essa vibração, essa energia mecânica, ela precisa ser dissipada. Então, ela entra aqui pela janela do vestíbulo, pela janela oval, vai despolarizando as células ciliadas, as células pilosas, à medida que ela vai passando. Há aqui uma passagem, tá? E aí essa onda ela tem que retornar. Então, porque senão aqui a gente vai ficar com um zumbido. Vai ficar essa onda aqui, vai bater e vai, digamos aqui, vai ressonar dentro da parede aqui dessa cóclea. Isso precisa voltar para o meio externo. Isso volta através da janela da cóclea. Então, resumidamente, ondas sonoras no ar causam vibrações mecânicas. Vibrações mecânicas aonde? No tímpano, nos ossículos, na janela do vestíbulo e no líquido, aqui, no líquido da perilinfa e também no líquido da endolinfa. Essas vibrações mecânicas que ocasionam essas ondas no líquido da cóclea. E essas ondas no líquido da cóclea que são percebidas pelas células sensoriais, que são as células pilosas. Então, as ondas sonoras aqui, resumidamente, elas alteram picos de ar comprimido e vales onde o ar é menos comprimido. Então, aqui a gente tem essas ondas sendo emitidas em diversos comprimentos de onda. As ondas sonoras diferenciam-se por sua frequência, que é medida em Hz, e sua amplitude, que é medida em decibéis. Então, aqui a gente tem, no exemplo 1, uma onda, um som com uma amplitude relativamente ok, mas numa frequência aqui de 1 menor. Aqui eu tenho uma maior frequência com a mesma amplitude. O ducto coclear ele possui o órgão espiral, que é o órgão de Corti, que contém as células receptoras pilosas ou ciliadas e células de sustentação. Então, aqui a gente já está falando a nível de cóclea. Cóclea porque parece aqui uma casca, uma cápsula de um caracol. Então, aqui a gente tem a membrana tectória e o maior vilo, maior cílio dessa célula ciliada, pode tocar. Então, o que acontece? Aqui a gente tem uma rampa do tímpano. O movimento da membrana tectória vai mover esses cílios. Por que essa... Então, o que acontece aqui? Eu tenho uma onda, uma vibração, que foi sentida lá no meio externo, isso passou pela janela aí, oval, e isso vai ocasionar vibrações aqui no líquido, ondas no líquido. E aqui eu tenho uma membrana tectória. Então, percebam que a célula pilosa, as células ciliadas, elas não estão em contato direto com esse líquido aqui. Elas estão em contato com a membrana tectória, mas apenas o cílio maior. Isso aqui são chamados esterocílios, porque se vocês notarem, são cílios que têm comprimentos diferentes.
E quando isso vibra, isso mecanicamente puxa, movimenta esses estereocílios. É essa movimentação dos estereocílios que é capaz de despolarizar essa célula pilosa. É assim que acontece. Eu tenho canais mecanicamente ativados. Então, aqui, o que eu falei? Que na endolinfa eu tenho concentrações maiores de potássio do que concentrações de sódio. Então, aqui existe uma exceção à regra do que nós já estudamos até agora. O movimento da membrana tectória, que acontece em consequência do movimento do líquido da cóclea, vai movimentar esses cílios. Olha como é a conformação deles. São esterocílios porque eles têm esses comprimentos diferentes. E cada cílio está conectado a um canal iônico em outro cílio no seu cílio vizinho. Por essas proteínas aqui, que formam uma espiral. Então, quando eu movimento esse cílio maior, isso mecanicamente puxa essas proteínas que estão acopladas a um canal iônico. Então, mecanicamente, eu abro esse canal aqui, que ele é sensível a potássio. Então, à medida que eu movimento aqui, essa proteína conectada ao canal, ela abre, permitindo a entrada de potássio. E isso vai acontecer com esse outro estereocílio aqui. Então, esse abre esse canal e abre esse canal. Tá? E aí, permitindo a entrada de potássio. Eu despolarizo a minha célula com a entrada de potássio. Aí, quando eu despolarizo essa célula, eu tenho ainda a abertura, a sensibilização dos canais de cálcio dependentes de voltagem. Quando eu tenho um aumento intracelular de cálcio, eu tenho a secreção, a liberação da vesícula com neurotransmissor excitatório. Quando esse esterocílio volta, porque é uma onda que vai bater numa extremidade e ela vai retornar. A mesma coisa quando a gente bate uma onda num tubo, o líquido num tubo, o líquido ele vai percorrer o sentido, mas ele vai encontrar uma barreira e ele vai voltar em sentido oposto. Quando ele volta em sentido oposto, ele vai movimentando o esterocílio no outro sentido e isso vai fechando aqui os canais. É assim que acontece a transdução intracelular da audição. Então, aqui, novamente, um exemplo como acontece essa transdução de sinal. Aqui a gente tem, nessa parte da ilustração, a medição do potencial de ação no neurônio primário e aqui o potencial de membrana na célula pilosa. O que vocês percebem? Que eu tenho a excitação abrindo aqui e disparando múltiplos potenciais de ação quando eu tenho essa abertura. Por quê? A todo momento eu tenho sons, eu estou captando sons do ambiente. Só que esses sons têm uma baixa amplitude e uma baixa frequência. Então eu estou liberando aqui poucos neurotransmissores. Estou liberando então pouco potencial de ação. Quando eu tenho um som de fato ocasione um movimento mais brusco dessa célula, percebo aqui que a frequência do disparo de potenciais de ação é muito maior. Então, aqui eu tenho uma excitação da célula pilosa. Só que essa célula pilosa, quando essa onda volta, fecha-se completamente os canais. Então, aqui eu não tenho potencial de ação nenhum. Então, o potencial de membrana dessa célula ela fica muito mais negativo. Então, o estímulo ele tem essas três etapas. Com potenciais de ação, uma frequência média, respondendo a um potencial de membrana aqui de menos 30. Quando eu excito de fato essa membrana, percebam que aqui, o que está acontecendo aqui? Esses esterocílios, nessa etapa, eles estão eretos, digamos assim. Eles não estão em movimento nem para um lado e nem para o outro. Só que quando eles estão nessa forma, ainda tem alguns canais de potássio abertos. Então, por isso que eu ainda tenho uma certa despolarização aqui, a entrada de
e depois saída de neurotransmissor. Só que quando eu encerro o estímulo, eu fecho completamente, inclusive os canais de repouso que estavam nessa primeira etapa. Por isso que aqui vocês veem que não dispara nenhum potencial de ação, tá? Porque aqui está fechado completamente os canais iônicos. E quando eu fechei os canais iônicos completamente, então eu diminuo ainda mais o potencial de membrana dessa célula. E como que é a transdução disso até sistema nervoso central? As sinalizações neurais podem percorrer do gânglio espiral ao córtex auditivo através de várias vias. Tá? Então, se vocês virem aqui, ela pode vir tanto aqui, ela inicia-se com o gânglio espiral. Isso está conectado à fibra do axônio nervoso coclear. Aqui a gente tem o que a gente chama núcleo coclear anterior. Isso vai depois para a olívia superior, via leminisco lateral. Muito parecido lá com as vias sensoriais que nós estudamos. Então, aqui a gente tem um neurônio primário fazendo sinapse com o neurônio secundário no núcleo coclear anterior. Aí aqui ele pode distribuir na oliva superior ou nessa outra região. Podem ir para dois caminhos diferentes, ou seja, para dois hemisférios diferentes. Já aqui fazendo, né, no núcleo geniculado medial. Então aqui é uma transdução mais complexa, tá? Porque eu tenho diversos nervos aqui que fazem aferência aqui nas células bipolares do gânglio espiral do nervo coclear, mas em geral isso pode ir pela via leminisco lateral. Percebam que aqui eu tenho alguns neurônios, em sua maioria, que vão pela via leminisco lateral e outras pelo corno dorsal. Tá? Pela anterolateral. E aí, o que é de comum aqui? Que elas vão para o núcleo geniculado medial do tálamo. E isso, eu já falei que o tálamo distribui essas fibras para os córtex. Tá? Para o córtex, aqui no caso, o córtex auditivo. Então, como que a gente... Uma das características da fisiologia sensorial são as qualidades que podem ser aí percebidas, transduzidas. Uma delas é a localização. Então, na pele, os nossos mecanorreceptores da pele, eles são extremamente especializados em localizar o estímulo. Só que aqui, o estímulo auditivo, eu não tenho tanta essa característica, porque essa onda sonora ela é um ambiente completamente externo que não é captado de forma direta por uma célula. Então, são ondas sonoras. O que acontece? Como é que eu tenho uma localização aproximada desse estímulo? Pela chegada do som em tempos diferentes. Então, quando o som, as vibrações sonoras, as ondas sonoras chegam de forma igualitária nas duas orelhas, as duas orelhas vão então mandar esse sinal de forma igual para o córtex auditivo direito e para o córtex auditivo esquerdo. Eu não consigo, eu digo, ó, então aquele som ele está vindo, eu não consigo distinguir se está vindo mais do lado direito ou do lado esquerdo. Porém, se um som ele está mais, a emissão, né, a fonte do som está mais próximo da cóclea esquerda, ela vai se sensibilizar primeiramente do que a cóclea direita. Então esse sinal vai chegar primeiramente ao córtex auditivo esquerdo do que no direito. Ah, mas eu não vou sensibilizar a cóclea direita? Sim, vai sensibilizar sim. Só que esse som vai chegar depois e vai chegar muito provavelmente numa amplitude e numa intensidade diferente do que chegou aqui. Então eu junto essas duas informações. O encéfalo registra essa diferença no tempo de chegada do som às orelhas e usa uma computação complexa para criar uma representação tridimensional da origem do som. Aqui é uma comparação entre a transmissão auditiva
e visual. A partir dos receptores sensoriais, ambos os sistemas possuem estágios de integração no início da via, um núcleo de transmissão talâmico e uma projeção a nível de córtex. Então, aqui eu tenho os receptores, tenho os neurônios do tronco encefálico na auditiva e os outros neurônios na retiva, e tenho aqui o núcleo geniculado medial e aqui o núcleo geniculado lateral, no caso da visão. Então, aqui a transmissão para o sistema nervoso é semelhante para esses dois sentidos. Aqui é só uma curiosidade. Então, os sons são processados primeiramente na cóclea. O sistema auditivo processa as ondas sonoras de modo que elas possam ser discriminadas quanto à localização, tom e altura. O som é a interpretação do córtex sensorial, do córtex cerebral, da frequência, amplitude e duração. Então, o som é junta essas três características. Eu consigo interpretar isso como som. A frequência das ondas seria o tom. A capacidade humana ela é de 20 a 20 mil Hz, mas eu tenho uma maior acurácia humana de 1000 a 3000 Hz. Então, acima de 20 mil ou abaixo de 20, eu não consigo captar essa frequência, tá certo? E até mesmo acima de 3000 eu já tenho dificuldade aí de captar essa frequência. E a altura do som ela é medida em decibéis, saindo que acima de 80 decibéis eu posso ter possíveis danos e lesões aos receptores. Primeiro que eu posso lesionar a membrana do tímpano, depois eu posso lesionar as outras membranas e também lesionar os próprios receptores, as células receptoras. E a intensidade do estímulo. A informação sobre a intensidade do som é codificada de duas maneiras interrelacionadas, a frequência de disparo dos neurônios e pelo número de neurônios ativos. Então, à medida que o estímulo se torna mais intenso, a membrana basilar vibra com muito maior amplitude, o que causa maior despolarização de várias células ciliadas. Se eu disparo várias células ciliadas, eu disparo potencial de ação em vários axônios. O volume do som que percebemos está correlacionado ao número de neurônios ativos no nervo vestibulo-coclear e, obviamente, ao longo de toda a via auditiva e com suas frequências de disparo de potenciais de ação. Então, aqui, nesse exemplo, eu tenho aqui o número de espigas de potencial por segundo, de potencial de ação. Então, numa frequência de 5000, eu disparo poucas potenciais de ação. À medida que eu venho aumentando a frequência desse som, eu vou aumentando o quê? A quantidade de receptores que estão se despolarizando e, obviamente, do neurônio disparando potencial de ação, porque aqui está a célula receptora. Tá? Então, isso é a frequência característica. Então, aqui eu tenho resposta aos sons de alta intensidade e resposta de som de baixa intensidade. Então, percebam pelo gráfico que sons de alta intensidade, ou seja, de maiores decibéis, eu tenho o quê? Mais números de fibras sendo despolarizadas, gerando potencial de ação e impulso nervoso do que sons de baixa intensidade. E isso está relacionado também à frequência. Então, aqui percebam que quando eu tenho um som de alta frequência e de baixa densidade, ela vai disparar o quê? As mesmas, praticamente o mesmo número de fibras do nervo coclear, aqui no finalzinho. Então, percebam que acima de 2000, acima de 3000, já não tenho tanto disparo de potenciais de ação, e aqui nem está ilustrado. Então, aqui a minha sensibilidade ela é máxima na frequência de 1500 Hz. Abaixo de 500, abaixo de 1000, eu também já não consigo despolarizar aqui esse neurônio, então eu não consigo transduzir isso a nível de córtex auditivo. E a frequência do estímulo e tonotropia? Os neurônios eles são mais sensíveis à sua frequência característica. A sensibilidade à frequência é principalmente consequência da mecânica da membrana basilar, uma vez que o som de diferentes frequências deforma ao máximo diferentes porções da membrana. Existe uma representação tonotópica correspondente ao no nervo auditivo. Os axônios do nervo auditivo conectados às células ciliadas próximas à membrana basilar apical
têm frequências características mais baixas, ao passo que aqueles conectados às células ciliares próximo à membrana basal têm frequências características mais altas. Então, aqui eu tenho o ápice e aqui eu tenho a base. Quando eu tenho um nervo primário que está fazendo sinapse com essa célula ciliada aqui, que é próximo à membrana basilar, ele responde a 1000 Hz. Enquanto esse aqui responde a 4000 Hz e esse outro responde a 16.000 Hz. Então, é dessa forma que eu consigo diferenciar a tonotopia. Eu diferencio a frequência do som, porque cada célula pilosa dessa, ciliada dessa, vai o quê? Disparar potenciais de ação para um neurônio específico. E isso vai ser aqui no gânglio espiral. Isso vai depois para o núcleo coclear. Então, disparando aqui, fazendo sinapses com neurônios sensoriais secundários. Então, se eu tenho um som com uma frequência de 1000 Hz, eu vou disparar essa via aqui. Se eu tenho um de 4000 Hz, eu disparo de preferência essa, mas eu também posso disparar essa aqui. E de 16.000 Hz, eu disparo essa última, mas eu também posso disparar todas as três. Mas é assim que eu faço a diferença entre as frequências do som. Falar agora um pouco de equilíbrio, já que esses dois sentidos eles estão relacionados por compartilharem as regiões anatômicas. O sistema vestibular é o órgão, o conjunto de estruturas capazes de fazer essa referência, né, de captar esse estímulo. É um sentido especial do equilíbrio em dois componentes. Um componente dinâmico, que fornece informações sobre o nosso movimento no espaço, e um componente estático, que informa se nossa cabeça, por exemplo, está na posição vertical normal. Então, aqui a gente tem o aparelho vestibular, ele está aqui ligado à cóclea, tá? E aqui a localização em relação à cabeça, aos canais semicirculares. Existem próprios receptores presentes nas articulações e no músculos que informam ao encéfalo a posição das partes dos corpos em relação umas às outras e também em relação ao meio externo. E o sistema visual ele vai auxiliar na nossa noção de localização do espaço. Então, em relação ao equilíbrio, a gente tem vários órgãos e vários sentidos agindo de forma sinérgica para estabelecer essa informação, principalmente pelo aparelho vestibular e pelos próprios receptores periféricos aí no músculo e nas articulações. O sistema visual vai me dar aquela noção, aquela imagem de localização de profundidade. E como que é os receptores do sistema vestibular? São células ciliadas também, só que são células de um único cílio, tá? Revestem todo o aparelho vestibular, que também está cheio de líquido da orelha interna. Então, aqui é a esquematização da crista do canal horizontal, quando o indivíduo ele está aqui ou parado, ou ele está girando sobre o próprio eixo. Então, quando ele está girando sobre o próprio eixo, eu tenho uma movimentação da cúpula. Essa movimentação da cúpula vai movimentar a célula ciliada. Então, nos mamíferos, todas as células ciliadas estão confinadas em conjunto de câmaras interconectadas, denominada labirinto vestibular. São células receptoras não neurais, não são neurônios, são células especializadas que respondem à mudança da aceleração rotacional, aceleração vertical e horizontal e também no posicionamento. Ela tem função semelhante às células da cóclea, mas ela capta a gravidade e a aceleração. E as células da cóclea captam ondas sonoras. As células pilosas vestibulares possuem um único cílio chamado sinocílio. E o sinocílio estabelece um ponto de referência para a direção da curvatura. O aparelho vestibular da orelha interna responde às mudanças de posição do corpo no espaço. As cristas são receptores sensoriais para a aceleração rotacional. Então, aqui eu tenho as cristas no interior da ampola.
Percebam que esses ductos, eles têm direção, conformação diferentes, tá? Justamente para eu detectar essa aceleração a nível vertical, horizontal ou a rotação sobre o próprio eixo. As máculas são receptores sensoriais para a aceleração linear e a posição da cabeça. Então, onde estão as máculas? Aqui. Aqui estão as máculas. Então, as cristas são receptores para aceleração rotacional, as máculas para aceleração linear, né, vertical, ou para a posição da cabeça. E os dois órgãos otolíticos, que é o utrículo e o sacro, são organizados para detectar forças lineares. Então, aqui tem o utrículo e o sacro. São suas estruturas sensoriais chamadas de máculas, compreendem células pilosas em massa gelatinosa, conhecida como membrana otolítica, e partículas de proteína e carbonato de cálcio, chamado de otólitos. Então, aqui são os canais semicirculares. Semicirculares porque eles são circulares, mas não formam um círculo, não completam um círculo, né? Não formam um círculo completo. Então, tem um canal posterior que detecta a inclinação da cabeça em direção ao ombro direito ou esquerdo. O canal anterior detecta a rotação da cabeça para frente e para trás, como quando respondemos sim. E o canal lateral detecta a rotação da cabeça direita ou esquerda, como quando balançamos a cabeça dizendo não. Então, aqui é um exemplo da crista. O movimento da endolifa empurra a cúpula gelatinosa e ativa as células pilosas. Então, aqui, novamente, eu tenho uma estrutura chamada cúpula. Quando eu tenho movimento, essa endolifa ela vai movimentar e balançar aqui os cílios das células ciliares, células pilosas. Tá? E isso vai fazer transdução de sinal com o nervo. Isso é parecido aqui com o movimento do pincel. Quando eu movimento o pincel nesse sentido, as cerdas do pincel elas vão estar curvadas para a esquerda. É a mesma coisa aqui que acontece com a cúpula e as células pilosas, imaginando que as células pilosas seriam, então, essas cerdas. Porque aqui eu tenho a direção da rotação da cabeça, mas a endolinfa indo em sentido contrário, por conta da configuração anatômica dos canais semicirculares. Na aceleração rotacional, eu tenho aqui essa ilustração. Em repouso, a cúpula anular ela fica ereta. Durante a aceleração rotacional, a endolifa move-se para dentro dos canais semicirculares na direção oposta à rotação. O escoamento da endolifa inclina a cúpula anular e excita as células ciliadas. À medida que o movimento rotacional desacelera, a endolifa ela volta ao contrário. É por isso que quando a gente rotaciona, quando a gente é criança, a gente faz muito isso, né? A gente gira sobre o nosso próprio eixo e de repente a gente para. Por que a gente fica ainda tonto com aquela sensação, né, que a gente ainda está e ainda está rotacionando em movimento? Porque esse líquido ele não vai parar de uma hora para outra, não é mesmo? Ele vai demorar para estabilizar até que a cúpula volte ao sua forma original aqui ereta. As máculas são receptores sensoriais para aceleração linear e a posição da cabeça. Então aqui eu tenho uma outra coisa que são chamados otólitos, que são cristais que se movem em resposta às forças gravitacionais. E aqui eu tenho a membrana otolítica que é de caráter gelatinoso. E aqui as células pilosas. Quando eu tenho a inclinação do otólito no sentido atrás da cabeça, esse otólito ele vai deslizar em função da força da aceleração da gravidade. Quando ele desliza, ele movimenta aqui essa membrana que movimenta os cílios. Isso despolariza a célula e isso então sensibiliza aqui essa fibra nervosa. Então aqui a aceleração é a mesma coisa dessa ilustração, só que aqui a cabeça está para trás e aqui a cabeça está para frente.
E as células pilosas vestibulares, assim como os da cóclea, são tonicamente ativas e liberam neurotransmissor nos neurônios sensoriais primários do nervo vestibular, que é um ramo do nervo craniano oitavo, ou nervo vestibulo-coclear. Esses neurônios sensoriais fazem sinapses químicas nos núcleos vestibulares do bulbo ou vão, sem fazer sinapse, diretamente para o cerebelo, o importante local do processamento do equilíbrio. Vias colaterais seguem do bulbo para o cerebelo e assim através da formação reticular e do tálamo. Então aqui existe uma pequena diferença. Tá? Por quê? Porque lá, quando a gente estudou a audição, isso vai chegar no tálamo de forma direta pelo núcleo, pelo NGM, geniculado medial, núcleo geniculado medial. Mas quando a gente está falando aqui de cóclea, esse ramo do nervo vestibulo-coclear, ele vai fazer sinapse ou diretamente com o núcleo vestibular do bulbo, mas ele vai fazer sinapse também com o cerebelo. Então, por isso o cerebelo é um importante órgão que é responsável pela nosso equilíbrio. Tá? E aqui já nos núcleos vestibulares do bulbo, eu vou fazer sinapse com neurônios motores que vão controlar, por exemplo, o movimento dos olhos. Então aqui eu nem faço aferência aqui com o córtex cerebral, é uma coisa automática, certo? Então buscando ali, né, o equilíbrio dos olhos, auxiliar aí no restabelecimento desse equilíbrio. Aqui são as referências utilizadas nessa apresentação. Quem vos falou foi o professor Rodrigo Pestana. Desejo a todos, então, um bom estudo.